do Brasil nesse panorama internacional? Olha, o Brasil hoje encontra grandes desafios internos e externos para se inserir adequadamente nesse mundo em transformação. O mundo está mudando. O mundo, com a emergência da China, com os avanços tecnológicos, com a inovação, enfim, com a nova geopolítica hemisférica, se a gente não quiser ser tão vago, com a mudança que houve aqui no continente, basta ver que nós temos um governo de direita no Brasil e um governo de esquerda no México. Nós temos uma eleição incerta na Argentina, que ocorrerá se o grupo da Cristina Kirchner se eleger, quando o nosso presidente já disse que se a Cristina se eleger, a Argentina vai virar uma Venezuela. Então nós estamos com um ambiente muito complicado. Em termos econômicos, comerciais, a volta do investimento aqui no Brasil depende da aprovação das reformas e do ambiente de negócio aqui, da confiabilidade dos parceiros e tal. Em termos comerciais, nós mudamos uma posição que vinha do Lula e da Dilma de um certo isolamento do Mercosul. Com o governo Temer já houve a correção que continuou agora. Quer dizer, eu gosto de repetir que nos últimos 20 anos o Brasil assinou 3 acordos comerciais, com Israel, com a Palestina e com o Egito. O mundo inteiro assinou mais de 250, é só entrar na página da Organização Mundial de Comércio. O Mercosul e o Brasil ficaram isolados. Nós não entramos nas cadeias produtivas, nós não acompanhamos a globalização, por uma série de razões. E aí vem os desafios internos que nós temos que enfrentar para fazer face a essas transformações. Primeiro, como desafio interno, é a aprovação dessas reformas estruturantes, sobretudo a reforma da Previdência e a reforma tributária, porque vão começar a restabelecer a competitividade. O Brasil, um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje para se inserir econômica, comercialmente no mundo, é a perda da competitividade. Os produtos brasileiros são 30% a 35% mais caros do que os produzidos em outros países. O mesmo produto, a mesma empresa, produz aqui 35% mais caro do que a matriz em outro país. Então, esses desafios internos da simplificação, da desburocratização, da redução do papel do Estado, tudo isso tem que ver com a inserção externa. Não é uma agenda externa, é uma agenda nossa, uma agenda brasileira para a empresa brasileira se tornar competitiva. Quando você tiver aprovada essas reformas, vai ser muito mais fácil você competir no mundo. E você tem, em termos de políticas, com o novo governo Bolsonaro, uma inovação importante. Quer dizer, teve 2 inovações importantes em termos assim conceituais e macros, né? O Bolsonaro se elegeu com uma plataforma de direita. É a primeira vez que ocorre isso em 60 anos. Antes era centro, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, agora é uma plataforma de direita, que tem, entre outros, 2 pilares principais. Primeiro, uma agenda de costumes ultraconservadora, que não tem unanimidade. E o segundo, que interessa para responder a sua pergunta, é a agenda econômica e externa, que é a ideia de fazer a abertura do país através da redução das tarifas e da simplificação, da desburocratização, da facilitação do comércio e da redução do papel do Estado. Eu acho que do momento em que a gente avançar nos desafios internos, nós vamos ter mais facilidade para avançar na agenda externa, que depende de outros parceiros que nós estamos dentro do Mercosul. Nós estamos aí às vésperas de uma decisão importante, que é a negociação do Mercosul com a União Europeia. Isso é muito importante porque, se sair esse acordo, vai ser um grande avanço e vai permitir uma inserção mais forte do Brasil e do Mercosul no mundo.
Se o acordo não sair, nós vamos à véspera, né, de uma reunião, está ocorrendo uma reunião técnica e até o fim dessa semana, de junho, nós vamos ter uma reunião ministerial em Bruxelas. Se esse acordo não sair, eu acho que o Brasil vai ter que enfrentar uma grande decisão política, continuar ou não a negociar com a União Europeia. Eu, pessoalmente, acho que se esse acordo não for assinado até o fim do ano, o Brasil devia liderar o Mercosul para encerrar as negociações com a União Europeia e começar uma aproximação e uma eventual negociação com os países asiáticos. Você tem a Trans-Pacific Partnership, né, a parceria asiática, com 11 países, eram 12, os Estados Unidos resolveram sair. Sim, são 11 países que incluem o Japão, inclui Singapura. 3 países latino-americanos da Aliança para o Pacífico, inclusive o México, com quem a gente não tem acordo de comércio, e mais 7 ou 8 países asiáticos, inclusive o Vietnã, Tailândia, o Singapura, Austrália, Nova Zelândia. Eu acho que, como o Brasil está inserido hoje no mundo, 30 e tantos % do nosso comércio está indo para a China, para a Ásia em geral. Então, hoje, nós temos que mudar a nossa estratégia comercial, estratégia aqui na região, para abrir canais de comercialização no Pacífico, para a exportação dos produtos para a Ásia, e focar, em termos comerciais, esse grande mercado. Para nós, hoje, não é a Europa e não é nem o Norte. A Europa é o segundo, os Estados Unidos é o terceiro parceiro do Brasil. Então, a inserção externa do Brasil na área comercial, econômico-comercial, vai se dar com uma ênfase maior na Ásia. Em termos políticos, diplomáticos, que é importante também, há grandes desafios para o Brasil. Quer dizer, olhando o Brasil hoje, a partir do governo Bolsonaro, você tem alguns desafios que eu não sei se nós vamos ter condição de resolver. Primeiro é o que fazer aqui com a região, os nossos parceiros mais imediatos, que são um grande mercado, e temos problemas aí com a Venezuela, potencialmente com a Argentina, temos problemas nas fronteiras com o Paraguai, o contrabando. É uma agenda muito pesada de política externa e política diplomática, estratégica mesmo. Em relação aos organismos multilaterais, o novo governo veio com uma agenda antiglobalizante, organismos internacionais, que está sendo desmentida, que está sendo corrigida pelos fatos que se impõem. Quer dizer, no momento em que alguns ministros condenam o multilateralismo, as organizações multilaterais, o presidente e o próprio ministro exterior vão a Davos, né? E agora a gente pediu, os americanos estão apoiando, vamos entrar para a OCDE. Quer dizer, é contraditório com o discurso do atual governo. Outro fator importante que tem que ver com a inserção externa do Brasil é essa questão do meio ambiente e da mudança de clima. O Acordo de Paris, que o Brasil é signatário, tem que ser mantido. A França está fazendo restrições ao acordo do Mercosul com a União Europeia porque acha que a política ambiental nossa é contrária aos interesses do Acordo de Paris. Então, e do ponto de vista comercial, tem outro fator que aqui no Brasil não é muito levado em conta. Quer dizer, o comércio internacional hoje não é tarifa só. Eu mencionei, são as sanções, é um novo meio ambiente internacional. E mudança de clima, essas regras internacionais de meio ambiente, elas têm impacto no comércio. Porque na OMC tem uma proposta de negociação de um acordo de meio ambiente. E alguns países, tipo Alemanha, tipo França, tipo outros países da Europa, têm restrições ao comércio nosso, ou podem colocar na OMC restrições por causa da dificuldade do Brasil de acompanhar essa tendência global que dá muita ênfase ao meio ambiente e à mudança de clima. Então, a inserção do Brasil no mundo
é complicado. Depende, primeiro, na minha visão, de colocar a casa em ordem, aprovando essas reformas, restabelecendo a competitividade, e depois da gente ter uma política externa coerente, uma política externa que seja de acordo com o interesse nacional e que tenha uma visão de médio e longo prazo. Rubens, você tocou num ponto aí que eu gostaria de ouvir mais um pouquinho de você, a contradição entre o discurso e a prática, não é? Quer dizer, nós temos um governo que está conseguindo algumas coisas, não é? Mas temos aí, embora o clima geral seja de pessimismo, nós vemos muitas oportunidades também, não é verdade? Agora, nós, curiosamente, temos um governo que pratica uma certa pirotécnica no plano do discurso, não é? Não obstante, consiga coisas práticas muito importantes. Essa pirotécnica te preocupa? Olha, eu acho que o principal problema do governo Bolsonaro é a maneira como a ideologia que ele apresentou durante a campanha e ganhou com base nessa ideologia. Nós não podemos dizer que o que está sendo feito aí é uma surpresa, porque tudo o que está sendo feito foi dito na campanha. Abertura da economia, essa agenda social, porte de armas, a revisão do meio ambiente, tudo isso foi dito na campanha e 57 milhões de pessoas votaram nele. Então, eu acho que o principal obstáculo que existe é justamente a ideologia. Quando se analisa o governo Bolsonaro, por causa da ideologia se perde a objetividade. Como você falou, há setores do governo que estão avançando. Nós não vimos nenhuma crítica na saúde, na infraestrutura, na economia mesmo. O que dificulta a operação do governo é a falta de capacidade de negociar internamente. Nós estamos vendo isso com o Congresso. Uhum. Então, é muito difícil você ter uma análise objetiva hoje. Você ouvindo os analistas políticos, os analistas da televisão, você nota que há uma restrição inicial por causa da ideologia. Como eu disse, esse é um governo que foi eleito pela primeira vez de direita. Aqui no Brasil, ninguém até agora assumia esse papel de direita. Todo mundo, por causa dos problemas, das desigualdades, ninguém assumia uma posição de direita. Ele assumiu e ganhou. E a maioria do governo está funcionando. E não se reconhece. Eu vou dar um exemplo concreto em termos de análise que foi feita da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. O que nós lemos na imprensa, nos comentários que a gente viu, foi uma análise ideológica, que foi uma aproximação com o governo de direita, que fizeram um jantar lá com toda a direita americana, que as ênfases, enfim, tudo isso que a gente leu na imprensa, quando na realidade a visita teve resultados importantes do ponto de vista do interesse permanente do Brasil. E como você diz, os interesses permanentes em muitos setores do governo estão sendo mantidos. Há outros que estão sendo questionados porque a agenda é de direita e nós todos estamos acostumados com uma agenda de centro-esquerda. Então temos que discutir, estamos numa democracia, temos que discutir algumas coisas de direita, de agenda da direita, como, por exemplo, a questão do porte de armas, o Congresso recusou. É. Então, há o checks and balances, né? O give and take. Está funcionando aqui, o executivo, o legislativo, o judiciário estão funcionando. No caso dos Estados Unidos, nós tivemos a aprovação de um acordo que, por 20 anos, o PT impediu que fosse assinado, um acordo de grande importância econômica, política, comercial para o Brasil, que é um acordo de salvaguarda tecnológica que vai permitir o mundo inteiro, o Japão, a Europa, os mesmos companhias americanas, usarem o centro de lançamento de satélites de Alcântara. Foi uma conquista nossa depois de 20 anos. Saiu durante a visita do Bolsonaro. A outra coisa foi a entrada da OCDE, que também desde a Dilma nós estamos tentando e agora conseguiu. O que eu estou querendo dizer é que a gente, ao analisar o governo Bolsonaro, independentemente da posição política, se votou a favor, se não votou contra, eu estou à vontade para falar porque eu não votei. Mas eu acho que a gente tem, não votei nele, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão objetiva
do ponto de vista do interesse brasileiro. Claro. O que é feito que coincide com o interesse brasileiro e o que é feito que, segundo a opinião de muitos, não coincide. Aí isso a gente discute. Perfeito. Essa bela aula que ouvimos do embaixador Rubens Barbosa, ao sintetizá-la, é importante lembrar também que ele edita uma revista importante chamada O Interesse Nacional e que ele dirige o IRICE, o Instituto de Relações Internacionais de Comércio Exterior. Então, além de uma bela carreira diplomática, de ter sido embaixador em cidades, em países tão importantes quanto a Inglaterra e Estados Unidos, ele se mantém ativo, pensando, analisando e transmitindo seus conhecimentos. Então, embaixador, é do coração que lhe fazemos esse agradecimento e esperamos que volte sempre aqui no nosso ciclo de estudos. Com muito prazer. Obrigado.